coloquei os principais pontos em relação à alimentação que a gente deve ter atenção com relação ao consumo. Então, para começar, o açúcar, e aqui a recomendação é utilizar em situações especiais, desde que vocês estejam acostumados com a contagem de carboidrato, né? O portador de diabetes, ele tem um alto risco para as doenças cardiovasculares. Por esse motivo, a gente tem que tomar cuidado com a ingestão de sal. Então, consumir o mínimo possível de sal. Com relação ao sódio, a gente pode ver que um pacotinho de macarrão instantâneo já tem a recomendação diária, ou está muito próxima da recomendação diária para uma pessoa com pressão alta, né? E em relação às gorduras, a recomendação é que com a leitura de rótulo, a quantidade de gordura não seja maior do que 5 gramas por porção, né? E aqui o exemplo que a gente pode observar é que é muito fácil da gente atingir essa recomendação quando a gente consome os alimentos ultraprocessados. Então, por isso que eu falei, né, um pouco antes, sobre a importância da gente evitar ou limitar o consumo dos alimentos ultraprocessados, porque eles vão ser ricos em gordura, principalmente a gordura saturada, e rico em sódio, né? Por outro lado, tem algumas recomendações que são um pouco mais difíceis da gente atingir, como a recomendação de ômega 3 e de fibras. Então, o ômega 3, a fonte principal que a gente tem é o peixe, e a recomendação é de 2 a 3 vezes por semana. E em relação às fibras, eu coloquei aqui 2 exemplos. Então, 100 gramas de brócolis tem uma boa fonte de fibra, e 100 gramas de feijão é rico em fibra. Então, a gente observa que é uma grande quantidade de alimento para a gente conseguir atingir a recomendação de fibra. Então, a recomendação de fibras é de 25 a 30 gramas por dia, né? E os benefícios da fibra: ajuda no funcionamento do intestino, promove saciedade, auxilia no controle de glicemia e de colesterol. E lembrar que quando eu falo fibra, né, quando a gente pede para consumir fibra, a gente precisa consumir a água também. Aqui eu vou falar sobre o diet e o light. Então, a gente vai saber se um alimento é diet ou se ele é light lendo o rótulo da embalagem. E a gente tem que comparar o alimento tradicional com o diet, o alimento tradicional com o light. Então, o diet é sem a adição de açúcar, e o light é uma redução de no mínimo 25% das calorias. E aí eu posso ter alguns alimentos que sejam diet e light. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Aqui eu vou falar de um assunto que eu gosto bastantão, que é a leitura de rótulos, né? Então, a dica desse momento dessa aula é: leiam o rótulo das embalagens, porque é eles que vão ajudar vocês a fazerem as melhores escolhas e saber distinguir um alimento processado de um alimento ultraprocessado. Então, a leitura de rótulos, a gente começa aqui pela porção, que vai estar sempre escrita em medida padrão e em medida caseira. Depois dessa leitura da porção, a gente vai ler o valor nutricional ou a informação nutricional, onde a gente vai observar caloria, carboidrato, gordura, fibras e sódio. Então, com relação às gorduras, não pode passar das 5 gramas. Das fibras, ter o máximo possível por porção. E o sódio, o mínimo possível por porção. Depois disso tudo, é que a gente vai ler a lista de ingredientes, né? Que está sempre em ordem decrescente, ou seja, do que tem mais para o que tem menos. E se essa lista de ingredientes tiver
menos do que 5 ingredientes é um alimento processado. Mais do que 5 ingredientes é um alimento ultraprocessado, né? Para finalizar, os adoçantes, e eu acho que a palavra que tem que ficar na cabeça de vocês quando a gente fala em adoçante é bom senso. Então, bom senso com relação ao tipo, bom senso com relação à quantidade e bom senso com relação ao consumo de adoçantes para crianças e adolescentes. E aqui é o exemplo que eu vou colocar para mostrar que uma preparação pode ser diet ou ela pode ser diet e light. Então, aqui é o arroz doce feito com açúcar e com adoçante. Então, quando a gente tem esse arroz doce com adoçante, ele automaticamente vira diet. E se a gente observar o valor, né, as calorias por porção, o valor energético por porção, tem uma redução de mais do que 25%. Então, esse arroz doce com o adoçante seria um arroz doce, diet e light. Olá, para quem não me conhece ainda, eu sou a Nicole, enfermeira educadora em diabetes, e vou conversar um pouquinho com vocês, junto com a Elaine, sobre contagem de carboidratos. Na aula passada, a gente falou por que é importante contar carboidrato, por causa do impacto que ele tem na glicemia, por ser 100% absorvido. Falamos também sobre os alimentos que têm carboidrato e os alimentos que não contamos. Eles têm um pouquinho, mas a gente não conta, tá? Tudo isso a gente viu na aula passada. E eu passei uma tarefinha que era para duas coisas, na verdade. Uma delas, para vocês prestarem atenção na qualidade da alimentação de vocês e prestarem atenção na quantidade que vocês têm comido. Então, conta lá no grupo pra gente o que vocês concluíram. Vocês acham que vocês estão comendo bem? Mal? Muito? Pouco? E como é que foi esse exercício de anotar absolutamente tudo que vocês comerem na quantidade certa? Uma xícara de café sem adoçante, 3 ovos mexidos, margarina, pão, um pão francês, 3 fatias de pães integral, 3 colheres de arroz, 2 conchas. Como é que foi fazer essa lista de alimentos? Porque a contagem, ela exige uma certa disciplina, ela exige uma atenção, a gente tem que se dedicar, ela tem um tempo, especialmente no começo, até a gente conhecer todos os alimentos. Então, eu queria aproveitar e pedir para vocês, a partir de hoje, muita paciência, tá? Porque agora a gente vai entrar numa parte mais delicada. Por que delicada? Porque contagem de carboidratos é matemática. E nem todo mundo teve uma experiência muito gostosa com matemática na vida. Nem todo mundo entende as contas, passa o X para lá, passa o X para cá. Então, eu queria que hoje, com toda a calma do mundo, vocês deixassem todos os traumas de vocês para lá, viessem comigo de coração e mente aberta, porque a gente vai falar de número, a gente vai falar de conta, de multiplicação, de divisão, de soma, tá? Só que eu vou bem devagarinho, porque nem todo mundo tá no mesmo ponto, não só da matemática como da contagem. Então eu vou fazer bem devagarinho para todo mundo conseguir acompanhar. Quem já faz, relembrar algumas coisas, tá? Então, ó, papel e caneta na mão, paciência e força. Vamos lá, então. Vou abrir aqui a nossa aula. Então, vamos começar analisando as tabelas. Eu vou enviar para vocês o manual de contagem de carboidrato da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é esse primeiro aqui, tá bom? Que vocês estão vendo. O que a gente precisa prestar atenção quando vai começar a contagem? Aqui na medida que ele está usando, ele está falando de colher? Ele está falando de qual colher? Da colher de sopa? Da colher de servir? Tá? É uma colher? São 3 colheres? É um copo? 2 copos? Como é que é? Qual é o valor de medida que ele está usando aqui? Porque eu vou ter que usar o mesmo instrumento de medida para dar certo, tá? Aí, olha só, tenho 3 colunas. O peso ou o volume,
na primeira coluna. Na minha segunda coluna, eu tenho aqui o carboidrato. E na terceira coluna, eu tenho as calorias. Então, vocês precisam prestar atenção qual é a coluna que vocês vão pegar. Porque olha aqui embaixo, tenho outro exemplo de tabela e a coluna do carboidrato é a terceira. Então não adianta você achar que todo carboidrato vai estar lá na segunda coluna de números, porque não necessariamente é assim. Tá vendo que está escrito aqui CHO? É a abreviação de carboidrato, tá? Mas olha aqui embaixo, quantidade de HC, hidrato de carbono. Então, carboidrato também é hidrato de carbono. E aí, dependendo da tabela que você vai usar, você tem um nome diferente, tá? Então, ó, aqui, ó, concha, escumadeira, colher, tá? Então, ó, leia com atenção o manual que você está usando. Presta atenção na medida caseira que ele está te dando como referência e qual é o número que você vai olhar. Gente, isso é muito importante. Tem muito erro. Tem gente que pega esse valor de grama ou de ml e coloca como carboidrato. Olha a diferença. Ou coloca a caloria no lugar do carboidrato. Então, é muito perigoso você inverter aqui os números, as colunas. Então, vamos prestar atenção sempre. É a coluna do carboidrato que eu estou olhando? E aí eu começo a trabalhar, certo? Outra coisa, a gente pode calcular a quantidade da nossa comida ou por medida caseira, que foi o que eu pedi para vocês fazerem, tá? Ou o ml, perdão, vamos voltar. Ou o ml com o copo de medida ou o peso na balança. É legal ter balança? É. É legal ter o copo de medida? É. É extremamente importante e necessário? Não. Existem outras formas, né? Não dá pra gente sair carregando balança e copo de medida na bolsa. Então, tem algumas coisas que são legais a gente fazer em casa, mas a ideia é não ficar bitolado nesse tipo de auxílio. A gente usa, a gente treina o nosso olho para quando a gente estiver na rua, no restaurante. Afinal, a gente não come sempre na nossa casa lá com aqueles talheres, com aqueles copos, tá? Então, prestar atenção na escumadeira, no tamanho de escumadeira, no tipo de colher, se ele está falando de colher de servir ou colher de sopa. Presta atenção na sua casa, se você sabe mesmo diferenciar qual é a colher de cada coisa. A colher de café é aquela menorzinha que tem, tá? Concha, concha média, concha grande, concha pequena. Será que concha pequena para mim é a mesma coisa que concha pequena para você? Então, esse tipo de questionamento vai surgir na cabeça de vocês ao longo do tempo. Por isso que às vezes é legal a gente usar a balança ou o copo de medida, porque a gente vai saber. Lá na minha tabela está escrito concha média, sei lá, 20 ml, mas a minha concha média tem uma quantidade diferente, tá bom? O copo americano, copo duplo. Qual é o copo que você usa na sua casa? Você enche o seu copo até a boca ou você deixa uns 2 dedos? Tá? Então, esses questionamentos vão aparecendo e a gente consegue resolver ou com a balança e o copo de medida ou por aproximação mesmo. Ah, nem sempre eu vou ser capaz de saber exatamente, apesar da gente usar muita maquiagem, muita matemática na contagem de carboidrato, ela não é exata. Cada alimento tem uma preparação diferente, cada pessoa tem um utensílio diferente, então essa pequena diferença vai existir. Então pega uma tabela, segue aquela tabela, pega aquela colher, segue aquela colher. Se você começar a ficar comparando tabela com tabela, colher com colher, vai ficar doido. E essa não é a intenção, tá? A contagem ela é mais aproximada, pode ser que às vezes a gente acerte, pode ser que às vezes a gente erre e não tem problema. Tá? A gente vai corrigir, vai aprender com aquele erro e vai tentar não aprender mais. Combinado? Medidas caseiras são coisas que vocês precisam prestar atenção agora na casa de vocês, porque a gente vai usar bastante agora na segunda tarefa. Vamos lá. Nossa, eu vou até voltar que já deu até um nervoso aqui. Vamos continuar, vamos continuar nessa tela por enquanto. Então, vamos imaginar que eu olhei a minha tabela e tá lá que uma colher de arroz tem 5 gramas de carboidrato. Uma colher tem 5 gramas. Se eu vou comer 5 colheres, 5, 5, 5, 5, 5. São 5 vezes 5 gramas. Nossa, isso seria muito fácil se isso fosse assim. Aí você pega lá o rótulo de um pão de forma.
Você vai olhar a porção que a Elaine já explicou para vocês, como é que vocês têm que ler o rótulo aí na aula passada, por isso que eu tô aqui agora. Então ele fala lá, porção de 30 ou 50 gramas, 2 fatias e meia. Aí você vai, tem 23 gramas de carboidrato. Aí você vai falar, não, eu não sei fazer a conta para uma fatia, ou eu não sei fazer a conta para 2 fatias. Então eu vou comer 2 fatias e meia, porque daí eu tenho certeza que é aquele carboidrato que está lá no rótulo. Não é, né, a melhor saída. Então, o que que a gente tem que fazer? Quando usa o rótulo, quando usa a tabela também, às vezes a gente tem que fazer uma conversão. A gente tem que transformar a quantidade que a gente está vendo lá na quantidade que a gente vai comer de verdade. Então, por exemplo, nesse caso que foi o primeiro que apareceu no meu próximo slide, é a questão do pão de forma. 2,5, 2 fatias e meia do pão de forma tem 23 gramas de carboidrato. Como é que eu faço para descobrir uma fatia? Porque eu vou comer uma só. Então, quando eu disser no próximo slide conversão de porção, é isso que nós vamos conversar. Como é que eu vou fazer a conta para saber de verdade o quanto que eu vou comer? Outro exemplo que eu vou dar é dos sucrilhos. Lá no meu rótulo ou na minha tabela, no manual, está escrito 30 gramas. Mas eu usei a minha balança, porque eu tenho já, e eu descobri que eu vou comer 50. Ou eu como só 30, porque eu já sei o valor que tem lá, e se eu quiser repetir, eu repito mais 30. Ou eu vou fazer a conta, eu vou descobrir quanto, eu sei quanto tem 30, e eu vou fazer uma conta para descobrir quanto tem 50, que é o que eu vou comer. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho o pão de forma daquela informação que eu comentei com vocês. A porção é 2 fatias e meia e eu tenho 23 gramas de carboidrato para 2 fatias e meia. Mas eu vou comer uma fatia só. Então, como é que eu faço para descobrir quanto de carboidrato eu tenho em uma fatia só? Então, olha lá. Para descobrir o valor de uma unidade, de uma fatia só, eu vou pegar o total de carboidrato que ele apresenta aqui na minha tabela e vou dividir pelas unidades que ele está dando aqui no rótulo. Então, 23 gramas de carboidrato dividido por 2,5 é 9,2. Então, eu sei que cada fatia desse meu pão tem 9 gramas de carboidrato. Agora, eu fiz essa conta uma vez. Eu vou ter que fazer essa conta todas as vezes? Não. Se você não é bom de memória, você faz um papelzinho e você já deixa uma colinha lá do lado do seu pacote de pão. Ah, e essa fatia aqui, uma fatia tem 9. Eu tenho criança em casa e eu fazia isso, eu já deixava, mandava lanche, já deixava contadinho lá, uma bisnaguinha tem 11. O rótulo da bisnaguinha é igualzinho esse aqui, é o total de carboidratos 2,5 bisnaguinhas. Então eu fiz a conta para saber uma bisnaguinha. Isso é uma forma. Existe outra forma aqui, ó, quando eu tenho peso em gramas, que eu olhei lá na balança, ou ml do meu leite, do meu suco. Então, para eu montar a regrinha de 3, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar na primeira linha a informação que eu tenho. E essa informação que eu tenho, ela vem de onde? Ela vem do rótulo do que eu estou consumindo ou ela vem da tabela, tá? Dessa tabela da SBD que eu mandei para vocês. Então, ótimo. Eu vi que na tabela, 30 gramas de sucrilhos tem 16 gramas de carboidrato. Só que eu vou comer 50. Então, aqui na linha de baixo, eu coloco a informação que eu quero descobrir, porque é o que eu vou comer, tá? Ó, medida caseira que eu usei, unidade ou peso da balança. Então, se 30 gramas de sucrilho tem 16 gramas de carboidrato, quantos gramas de carboidrato tem 50 gramas de sucrilhos? Eu vou montar essa regrinha. Ô, dedo nervoso. Volta. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Aqui. Então, vamos lá. Se eu vou comer 30, eu tenho 30 no rótulo, vou comer 50, eu preciso descobrir quanto de carboidrato tem. Então, eu vou montar essa regra de 3 assim. Na primeira linha é a informação que eu tenho do rótulo, na segunda linha é a informação que eu quero descobrir. E eu vou multiplicar em cruz. Tá vendo essa cruzinha amarela aí? Ou X? X não, que a gente já tem outro X aqui. Então, eu vou fazer uma multiplicação em cruz.
E aqui embaixo ela vai estar lá, ó, 30 gramas de sucrilho vezes X de carboidrato, que é o que eu quero descobrir, é igual a 50 gramas dos sucrilhos, que é o peso que eu coloquei lá na balança, vezes 16 gramas de carboidrato. Essa conta maluca, passo o X que está multiplicando de um lado, dividindo do outro lado, e vou descobrir que essa porção de 50 gramas de sucrilho tem 26,6 gramas de carboidrato. Agora a gente respira. E tenta relaxar. É muita conta. É muita conta, mas se eu como sucrilho todos os dias, você concorda que eu vou fazer essa conta uma vez? E eu já vou usar sempre a mesma vasilha e vou eu encher ela sempre no mesmo tanto? Por quê? Porque eu facilito a minha vida. Se eu já sei que aquela vasilha, naquele tanto, tem tanto de carboidrato, eu sempre vou usar a mesma medida. E aí eu não vou precisar fazer a mesma conta 500 mil vezes. Pipoca. Outro. Pega lá, sempre a mesma vasilhinha de pipoca e descobre quanto de carboidrato tem aquela vasilha. Toda vez que você for comer pipoca, por exemplo, eu sei que uma vasilhinha aqui em casa tem a mesma vasilhinha tem 10 gramas de carboidrato. Então, quantas vasilhinhas você comeu? Ah, comi 3. Então, eu já sei que cada vasilhinha daquela tem 10 gramas, porque um dia eu fiz a conta uma vez e marquei uma tabela pessoal. Então, eu já sei que aquela xícara, naquela quantidade, tem 10 gramas de carboidrato de pipoca, tá? Então, a gente tem que aprender a fazer a conta, mas não é por isso que a gente vai ter que fazer a conta todas as vezes. Outra forma da gente fazer a conta. Eu facilitei a vida de vocês aqui, criei uma fórmula. Tem quem goste de fórmula, tem quem não goste de fórmula. Não existe a forma a certa ou errada. A melhor forma de fazer é o jeito que você entendeu e que você consegue fazer direitinho. É o que dá certo para você. Não é porque eu mostrei aquele jeito lá que você tem que fazer daquele jeito. Se você tem algum outro jeito que no final das contas dá o valor igual, você usa do seu jeito, tá? Matemática, né? Às vezes algumas pessoas pensam diferente, elas têm um outro caminho para chegar no mesmo lugar. Mas chegou no mesmo lugar, no valor igual, pode usar o que for mais fácil. Então vamos lá, ó, essa formulazinha aí, depois vocês vão receber esse material que vai ajudar vocês a estudar. Então, pega a porção que vai comer, multiplica pela quantidade de carboidrato que você vai ver no rótulo e divide pela porção do rótulo. E aí eu tenho a quantidade de carboidrato que eu vou comer. Então vamos lá, sucrilhos, ó lá. A porção de 30 gramas dos sucrilhos tem 16 de carboidrato, mas eu usei a minha balança e vou comer 50. Então, ó, 50 gramas é a porção que eu vou comer, vezes 16, que é o carbo que eu encontrei lá no rótulo, dividido por 30, que é a porção do meu rótulo, tá? E cheguei à mesma conta, que é 26 gramas de carboidrato. Vamos fazer agora a... Ó, que gostosa essa bolacha. Bolacha, biscoito. Ah, bolacha ou biscoito? Duas bolachas. Sou de São Paulo, desculpa, vocês vão ter que aguentar a bolacha, mas eu vou ler ali, tá, biscoito. Então, vamos lá, ó. Eu olhei aqui no meu rótulo e ele diz que 3 biscoitos tem 21 gramas de carboidrato. Eu comeria os 3, que é bem mais fácil de comer os 3, né? 3 tem 21, eu vou comendo de 3 em 3. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas será que eu quero comer 3? Será que eu não quero comer 2 agora e 2 mais tarde? Então, eu tenho uma forma de fazer isso, igual eu expliquei do pão de forma. Eu pego o total do carboidrato aqui, que é 21, e divido pelo tanto de biscoito que está me mostrando aqui na tabela. E aí eu vou descobrir que cada biscoito tem 7 gramas de carboidrato. Então, se eu sei que cada um tem 7, não, eu errei, não é 7. Não sei quanto que é 21 dividido por 3. 7, 14, 21. Não, tá certo. Ah, doida. Aí, tá vendo? 21 dividido por 3 dá 7. Se eu for comer 2, 7 mais 7. Se for comer 5, 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, que na verdade é 7 vezes 5 bolachas que eu vou comer.
tá? Então, a gente tem essa fórmula e a gente tem essa forma de descobrir uma unidade que, às vezes, para a maior parte das pessoas que eu já conheci, descobrir a quantidade de uma unidade é mais fácil. Uma colher, um copo, um biscoito, uma bolacha, um pão, né? Então, ela prefere descobrir a quantidade de carboidrato que tem e depois multiplicar pelo tanto que ela quer comer. Qual é a tarefinha para a próxima semana? Lembra daquela listinha que eu mandei vocês fazerem? Pô, mandei não, né? Sugeri. Pois bem, aí está. Vou entregar para vocês em PDF o manual de contagem de carboidrato da SBD e vocês vão fazer a pesquisinha de vocês para descobrir quanto de carboidrato tem cada porção que vocês escreveram lá. Então, você tomou um copo de 200 ml, porque você sabe, ou às vezes você não sabe, você vai ter que pesquisar, de leite integral. Eu olhei lá na tabela e vi que 240 ml tem 12, mas eu vou tomar 200 ml, fiz aquele cálculo de porção do slide passado e descobri que tem 10. 2 colheres de sopa de achocolatado, uma colher tem 14, então 2 tem 28. 3 fatias de pão de forma, peguei aquele pão de forma lá, não, aquele lá tinha 9, né? Esse aqui tem 12, que esse aqui é branco. Uma fatia tem 12, se eu vou comer 3, 36. Então, somando tudo que eu comi aqui, esse meu café da manhã deu 74 gramas. Nesse momento, a gente não está avaliando se é muito, se é pouco, se eu podia ter comido menos, se eu podia ter comido mais. Quem vai definir a quantidade de carboidrato por refeição é o seu médico, a sua nutricionista, especialmente sua nutricionista. Tá? Ela que vai dizer, ó, você pode comer tanto nessa refeição, tanto nessa refeição, tanto nessa refeição, tá? Então, beleza. Ó, o seu almoço, vamos lá. 5 colheres de sopa de arroz. Se uma colher tem 5 colheres, 5 vezes 5, 25. Até que eu peguei só umas coisinhas fáceis aqui, hein? Feijão, uma concha. E eu olhei na tabela e só tem colher de sopa. Bom, eu posso deixar para começar a usar a colher de sopa para saber, ou eu posso encher a minha concha de colher de sopa para ver quantas colheres de sopa cabem na minha concha. E daí eu não preciso fazer isso sempre, né, gente? Eu faço uma vez, eu já sei que aquela minha concha tem 4 colheres de sopa. Então, se uma concha média minha tem 4 colheres de sopa e cada colher de sopa tem 3 gramas de carboidrato, logo, 4 vezes 3, 12. É muita matemática, né? Batata frita. Eu não achei a medida de um pegador lá, 3 pegadores de batata frita. Mas eu achei a quantidade de carboidrato da batata frita média do McDonald's. E pelo que eu me lembro, a última vez que eu comi, é mais ou menos a mesma quantidade que eu coloquei no meu prato. Então eu vou aproximar. É melhor eu colocar uma quantidade aproximada do que eu fingir que batata frita não tem carboidrato. Ela tem. Nem sempre a gente vai saber exatamente. Às vezes a gente vai errar. A maior parte das vezes eu espero que a gente acerte. Mas às vezes a gente vai errar. E tudo bem. Na próxima a gente tenta melhorar. Ó, 2 bifes não tem carboidrato, um copo de suco de limão com adoçante, 200 ml, 3 gramas de carboidrato, e daí eu ainda consegui comer 2 laranjas de sobremesa. Uma laranja lima eu vi lá na minha tabela que tem 10, se eu comer 2, 20. Então, somando tudo o carboidrato que eu comi, esse meu almoço deu 95 gramas de carboidrato. Deu para entender? Gente, isso ainda é uma parte, tá? Na próxima aula a gente vai pegar esse mesmo valor que tem aqui e vai continuar a contagem. Porque no final das contas, eu tenho que chegar num valor de insulina que eu vou aplicar, certo? Então, passo a passo, uma coisa de cada vez, para não embolar o meio de campo. Então, na outra aula, eu pedi para vocês anotarem tudo. Agora vocês vão pegar esse registro que vocês fizeram e vão procurar a quantidade de carboidrato na porção que vocês comeram. Não adianta só copiar ela da tabela. Tem que fazer a conta e descobrir quanto tem. Tem essa tarefinha para o próximo. E tem um desafio. E depois eu quero que vocês me contem como é que foi o desafio passado de colocar um alimento. Esse é... não sei se vocês vão ficar muito felizes, hein? Excluir.
A contagem de carboidrato, ela exige disciplina, vocês viram? Vocês ficaram anotando tudo, agora vocês vão começar a fazer as contas, cálculo de porção, cálculo de carboidrato. Então, exige uma certa disciplina. A gente tem que parar um tempinho, pesquisar, fazer as nossas contas. E outro exercício de disciplina vai ser, nessa semana aí, nesses dias, não deu nem uma semana, né? Deu 2 dias, que vocês anotaram tudo, vocês devem ter percebido alguma coisa. Então, o meu desafio pelos próximos 2 dias só, hein? Pode esperar passar o feriado. 2 dias. É excluir um item por 2 dias. Um item que você sabe que não é saudável, que você sabe que não te faz bem, ou que você come e bebe muito. É saudável comer 10 bananas por dia? Banana é saudável, mas poxa, 10, tá? Então você vai excluir. Normalmente esses alimentos são os ultraprocessados, que a gente sabe que não faz bem. Coca-Cola, refrigerante, bala, chocolate, salgadinho, qualquer coisa que você sabe, quando a gente vai comer, a gente sabe. Então esse alimento aí que você sabe, eu gostaria que você fizesse a experiência de ficar 2 dias sem comer ele, mesmo que tenha na tua casa. A ideia é que tenha na tua casa, que você olhe para aquele alimento e fale assim: eu não vou comer agora, eu vou comer depois, tá? Isso é um exercício de disciplina também. Vamos tirar dúvida lá no grupo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E qualquer dúvida, escreve lá, tá bom? Ou copia depois do vídeo aqui no canal do YouTube mesmo, ok? Um beijo para vocês. Tchau.